Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do PodMed. Eu sou a Maria Clara, estudante de medicina do 8º termo. E eu sou a Bianca, também do 8º termo, e é uma alegria estar com vocês em mais um episódio do PodMed. Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Jéssica, médica psiquiatra e legista pela UFGD. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica, é um prazer recebê-la aqui hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês. Doutora, para começar então, o que levou a senhora a escolher a psiquiatria? Então, na verdade, assim, eu fui escolhendo meio que por exclusão. Eu não queria nenhuma área que lidasse exatamente com a morte, com a dor da perda. Eu ficava pensando assim que eu não ia dormir bem se eu tivesse que ter feito alguma coisa para alguém que prevenisse a morte e eu não fiz. Então, eu queria uma área que não lidasse exatamente com a gravidade, com a emergência. E foi por isso, assim. Também eu gostava de conversar com as pessoas, eu tinha uma certa empatia com as pessoas, de ouvir problemas e tudo mais. Então, eu pensei mais por exclusão do que por aquela coisa de, ai, nossa, eu amo, amei. Que as pessoas às vezes falam assim, não, desde criança eu queria, e é um amor, e eu fui escolhida por essa área, né? Eu ia ser bem hipócrita se eu falasse isso. Mas, na verdade, assim, eu acho que eu fui mais por exclusão. E depois eu me encantei, me apaixonei. Aí, realmente, eu vi que eu fiz a melhor escolha que eu podia ter. E engraçado, que eu não queria lidar com a morte em especial. Mas na psiquiatria, a gente lida com a morte. Isso eu estava pensando. Com pensamento suicida, muitas vezes. E pacientes, assim, muitas vezes que estão vivos, mas estão meio mortos, assim, né? De vida, de brilho, de alegria. Pacientes, às vezes, muito deprimidos, eles perderam a cor da vida. E eu não sabia, assim, depois que eu fui perceber que, na verdade, a gente lida com a prevenção da morte. Não a morte na emergência, assim, mas a gente lida com muitos pacientes que tentam suicídio. Sim. Então, depois que eu fui me dar conta. E como que foi depois para chegar nessa área de legista? Nossa, aí já foi um outro caminho, né? Nessa área de legista, já foi assim um outro caminho. Eu me formei em 2011. Falar um pouquinho da minha trajetória, pode? Pode, Eu me claro. formei em 2011 e aí eu já fiz uma pós em psiquiatria, trabalhei numa aldeia indígena, bem diferente, assim. E aí, lá na aldeia que eu percebi, assim, como as pessoas sofrem, né? E tem sofrimento que às vezes a gente precisa olhar para ele. Sim. Às vezes não é tudo remédio, né? E aí fui trabalhando e tudo, aí depois fiz residência em psiquiatria. E aí o caminho de legista veio anos depois, né? Eu me formei em 2011. E o caminho de legista foi assim, sabe aquela coisa quando a gente vai fazendo a nossa vida, seguindo, e de repente as coisas vão acontecendo e a gente nem se dá conta? Não é algo planejado muitas vezes. E às vezes a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida traz, sem planejar. Então eu estava seguindo minha vida, dando aula como psiquiatra, tendo meu consultório e tudo. E aí, como eu conheço várias pessoas que trabalham na polícia, surgiu o concurso, eles falaram, por que você não presta o concurso como médica legista? Aí eu falei, olha, pode ser, eu já tinha mais de 10 anos de medicina, assim, eu falei, pode ser, começar uma coisa nova, por que não? Né? E aí que eu fui entender o que era a área. Depois que eu... Depois, eu não sabia nem direito o que um médico legista fazia. Depois que me falaram, eu falei, olha, será que não pode ser legal? E aí fui estudar para a prova e tudo mais, o concurso, e aí... É aquela coisa, né? Do nada a vida vai tomando outro rumo que às vezes a gente não planeja. Não é verdade? Sim. E como foi a sua jornada desde a graduação até a atuação na área de saúde mental do trabalhador? Então, eu me formei em 2011, aí eu já comecei a trabalhar numa aldeia indígena no interior do Mato Grosso do Sul. Eu trabalhava num PSF e, paralelamente, eu fazia pós em psiquiatria e trabalhava no hospital também, no pronto-socorro. E aí, na aldeia indígena que eu fui ver, assim, como é importante, às vezes, a gente sentar, ouvir história, que muitas pessoas precisam muito mais de conversa do que de remédio, né? E aí eu falei, realmente, a psiquiatria é uma área legal. E aí eu fiz a pós em psiquiatria, comecei a trabalhar como psiquiatra, isso em 2011 eu comecei, né? Me formei em 2011 e comecei a pós em 2012. E aí, em 2015, eu já trabalhando na área da psiquiatria, eu resolvi fazer residência.
em psiquiatria. E aí fiz residência, 3 anos de residência, terminei em 2018 a residência. E aí a vida foi mudando, me mudei para Adamantina e comecei a dar aula e a gente vai seguindo outros caminhos. Sim. Doutora, e qual a principal diferença entre a psiquiatria clínica e a medicina legal? Nossa, muito. Muito. A psiquiatria clínica, a gente tem o vínculo, a empatia, o contato com o paciente. Meus pacientes, boa parte deles tem meu telefone pessoal, me mandam mensagem se eles não estão bem. Então, o psiquiatra, ele abraça muito, assim, né, o paciente. E a medicina legal é o contrário, a gente tem zero vínculo, zero. A atuação da medicina legal é muito diferente da psiquiatria, não tem vínculo nenhum, é um atendimento bem frio, bem simples, bem objetivo. Na psiquiatria a gente já vai em outras coisas, na vida pessoal da pessoa e tal. Na medicina legal é bem diferente, assim. Então a gente lida com aquele momento daquela pessoa, que pode ser um momento de muita dor, sim, na medicina legal, muitas vezes é. Mas é aquele momento, não tem vínculo, não tem depois atender, depois acompanhar, não tem uma continuidade. Então é bem diferente. Agora mudando um pouquinho, como a psiquiatria enxerga o burnout? Olha, você sabe que quando eu me formei, e até quando eu fazia residência, ninguém falava em burnout. Ninguém, não tinha esse adoecimento do trabalho. E isso vem de uns anos para cá, né? Inclusive o DSM, o CID-11, a CID-11, que é a Classificação Internacional de Doença 11, que é um livro, assim, de todas as patologias. Periodicamente eles lançam um livro novo, né, com novas patologias. E agora, há poucos anos, assim, saiu a CID-11, né? Já teve outras. Na CID-10 não tinha o burnout. Na CID-11 tem. Então, é importante, assim, porque como tem sido falado sobre isso, né? O adoecimento do trabalho. O que é o burnout? O adoecimento do trabalho, em decorrência de situações do trabalho. Então, assim, eu acho que agora a gente está numa sociedade assim, muito adoecida, muito cansada, muito esgotada. E isso até leva a pensamento suicida, muitas vezes, sim, né? E ainda bem que colocaram na classificação. Então, não era uma doença. De uns anos para cá, virou uma doença. E é interessante que daí a gente tem um cuidado mais amplo. Não é aquela coisa assim, que besteira, nossa, nada a ver, né? Agora a gente olha com um olhar muito mais criterioso em relação a isso. Doutora, e como a gente pode diferenciar com algum sinal ou sintoma o burnout de uma depressão? O burnout ele é relacionado ao trabalho, à saúde do trabalhador. Então, a depressão é relacionada à vida da pessoa. O trabalho é uma parte da vida? Sim, com certeza. Mas o burnout é do trabalho. E são sintomas um pouquinho diferentes, assim, sabe? A depressão, a pessoa fica muito triste, chorosa, sem motivação, sem energia, sem vontade. Em vários contextos, né, da vida, no social, no laboral, e fica desanimada, assim, sem energia mesmo para as coisas. O burnout ele é relacionado ao trabalho. Então, no burnout, por exemplo, muitas pessoas trabalham geralmente de segunda a sexta, né? Então, no domingo à noite já começa a adoecer, já começa a ficar mal, porque segunda vai trabalhar, e geralmente na sexta, no sábado já estão melhores. Diferente da depressão. A depressão é constante, independente do dia, do momento. E no burnout é relacionado ao trabalho. Então, a pessoa começa a ter taquicardia por conta do trabalho, começa a passar mal mesmo. Eu tenho vários pacientes que, no caminho do trabalho, param o carro, começam a chorar desesperadamente e não conseguem entrar no trabalho. Tem crises de ansiedade fortes no trabalho. Se vai para outro lugar, para casa de alguém, para shopping, para sei lá, para faculdade, talvez, não tem. Mas no trabalho, tem. E trava, a pessoa muitas vezes trava. Eu tenho atendido muitos casos de burnout e as pessoas sentem assim uma insatisfação crônica do trabalho. Parece que nada faz sentido no trabalho. Fica com raiva do chefe, com raiva dos colegas. Às vezes toca o telefone e a pessoa vê que é da empresa, já sente taquicardia, já fica mal mesmo. Sim. E é muito grave, viu?
É muito grave. E antigamente, quando não tinha um CID, né, para o burnout, como que era para afastar esses pacientes? Era mais difícil? Era mais difícil. A gente colocava... Tem um CID que chama reação aguda ao estresse. Então, geralmente, a gente colocava essa doença, reação aguda ao estresse. Mas qual estresse? Não ficava claro qual que era. Então, a gente descrevia aqui o trabalho e tudo mais. Mas era meio que mal visto. Agora, as empresas estão tendo políticas, assim, até de cuidado emocional, de cuidado mental. Tem muitas empresas que financiam psicólogo na empresa, permitem que a pessoa saia 1 hora, 2 horas por dia para fazer terapia, para fazer acompanhamento. Tem muitas empresas que já têm essa política, assim. Mas antes era mais difícil. Agora as pessoas aceitam mais. Inclusive, um adoecimento pelo trabalho meio que protege a pessoa no trabalho. Ela não pode ser demitida imediatamente depois se ela teve um adoecimento no trabalho. Hoje em dia pode abrir CAT, né, que é a comunicação por acidente de trabalho. Se a pessoa tem um adoecimento comprovado pelo trabalho. Antigamente não era visto. Então, hoje em dia, o adoecimento pelo trabalho, ele é visto como uma pessoa que se machucou no trabalho. Então, tem toda uma proteção trabalhista em relação a isso. Entendi. E quais são os grupos mais vulneráveis ao burnout? Olha, em geral, são pessoas que têm uma personalidade mais punitiva, mais de autocobrança, mais perfeccionista. Pelo menos as pessoas que eu atendo são aquelas pessoas que desde criança se cobram muito, cobram desempenho na escola, que ficavam muito mal se tiravam 9 na prova, tinham que tirar 10. Vocês se identificam, não, Sim. né? Sim. E às vezes os pais cobravam, né? Não é da criança, muitas vezes vem uma cobrança intrínseca, assim, né? Da família. Então, são as pessoas que se cobram, não aceitam, falar um não, também é outra característica, né? São pessoas que sempre têm que fazer o que agradar de alguma forma. Não aceita falar um não, porque, eu vou falar um não, o que a pessoa vai pensar? Mas se eu posso ajudar, se eu posso fazer, por que não? E as empresas, elas pegam esse perfil de pessoa, porque daí é uma pessoa que trabalha pra caramba, que não vai faltar, que não vai adoecer, né? Assim, aparentemente, que não vai adoecer muito, né? Mas por fora a pessoa vai estar sempre linda, sempre sorrindo. Até quando, né? A gente não sabe. Mas assim, as empresas procuram esse tipo de pessoa. E você sabe que, uma coisa curiosa, eu tenho atendido muitas pessoas, assim, de uns anos para cá, que me pedem medicação psiquiátrica com o intuito de melhorar o desempenho no trabalho. Então, existem as medicações psiquiátricas, os psicoestimulantes e tal. Muitas vezes as pessoas não têm um diagnóstico para usar aquilo, mas elas pedem uma medicação justamente para elas produzirem mais no trabalho. Aí eu fico perguntando para elas, mas para quê? Você precisa disso? Né? E elas me falam assim que elas fazem tudo que a empresa pede e tudo mais, mas elas sempre se sentem meio que perto da demissão, então elas têm que fazer muito mais do que a empresa pede. Caramba. Não é só o trabalho, tem que fazer muito mais, então tem que desempenhar muito mais. Então eu vejo que tem muitas pessoas que fazem horas a mais de trabalho sem receber, né? Tem muitas empresas que não pagam hora extra. Então eu atendo paciente que trabalha 16 horas por dia, trabalhando 16 horas por dia. E quando não está trabalhando, está trabalhando de alguma forma porque está pensando no trabalho. Aí chega em casa, tem trabalho para resolver. Aí chega em casa, tem a família, tudo, mas não consegue desligar, porque ele está pensando no trabalho. Então, é muito adoecedor isso, né? Doutora, e quais são os principais impactos que podem aparecer na vida desse paciente, tanto na vida social, na saúde física? Um cansaço, um estresse absurdo, uma sensação de pressão na cabeça, essas pessoas têm. Parece que estão sempre pensando, sempre tendo que resolver problemas, sempre estando disponíveis, né? Então, o que isso dá? Dor de cabeça, muitas vezes, é muito comum. Uma dor aqui no pescoço é muito comum, dor nos ombros, parece que a pessoa está carregando um peso nas costas. Então, dor nas costas, dor no joelho. Então, dores crônicas pelo corpo é muito comum, são muito comuns. Além de cansaço, insônia é muito comum. Irritabilidade, e aí começa a ter prejuízo em casa, com a família, né? Uma pessoa que começa a perder os prazeres da vida, e aí pode desenvolver um quadro de depressão também.
Então perde os prazeres. Então aquilo que gostava de fazer, primeiro que não tem nem tempo mais. Sim. Segundo que quando vai fazer aquilo, tá com a cabeça no trabalho. Então não consegue verdadeiramente aproveitar a família, os amigos, o cinema que gostava, não consegue. E uma consequência importante que eu vejo é que daí essas pessoas buscam prazeres rápidos e imediatos, por exemplo, na droga, por exemplo, na comida. Então, são pessoas que tendem a ter mais compulsão por droga, jogo, comida, e aí já vem obesidade. São pessoas que não conseguem, muitas vezes, ter um tempo para atividade física, porque está cansada também, né? Então, o que eu percebo, assim, é um impacto amplo na saúde, na saúde emocional, que interfere nos relacionamentos em geral, na saúde física mesmo, né? O cansaço, a dificuldade de fazer uma atividade física, na saúde como um todo, assim. Então interfere realmente, por isso que muitas pessoas aí pensam em suicídio como uma única saída, que é grave, né? Sim. Quais seriam as medidas iniciais de manejo e tratamento e como os amigos e familiares podem ajudar alguém que está sofrendo burnout? Eu acho que apoio. Eu acho que a gente está perdendo um pouco aquela coisa de ligar para alguém, perguntar realmente como que tá, né? Sim. Olhar para o colega e falar assim, olha, eu tô vendo que você não tá bem. Vamos conversar um pouco? Eu acho que a gente perdeu essa capacidade de olhar para o outro, porque a gente está também com uma vida tão corrida, Sim. né? Então, eu acho que rede de apoio é importante, dividir o problema com as pessoas que moram junto é importante. Sempre importante qualquer atividade física também para poder pensar em outras coisas, para poder se cuidar também. Eu acho que isso tudo é importante. E você sabe que o burnout, eu acho que está relacionado muito àquela coisa de equilibrar os pratinhos, né? Então a gente tem que... Eu vejo muitos pacientes falando, eu me esforço para equilibrar os pratinhos da minha vida. Mas são tantos pratinhos que a gente tem hoje para equilibrar. Sim. Como é que faz? Porque é o pratinho da família, das finanças, das contas, do trabalho. Falava que a gente é uma geração que se cobra. Porque, assim, a nossa geração aqui... Eu sou mais velha que vocês, mas eu vou me colocar junto. A nossa geração é uma das primeiras gerações em que as mães trabalhavam fora. Né? A minha mãe trabalhava fora, não sei o de vocês. A minha também. A minha avó já não. Sim. Não é? A minha avó era dona de casa. Uhum. A minha mãe já trabalhava fora. Então, a minha mãe já tinha que dar conta de casa, trabalho, chegava em casa, limpava a casa, porque tinha essa coisa muito da mulher só fazer. Né? E a gente foi criada com mãe que trabalhava pra caramba, pai que trabalhava pra caramba, internet agora, né? Internet que nos cobra muito e cobra que a gente tenha um luxo, que a gente compre as coisas, que a gente tenha sempre... seja sempre melhor, né? Então, a gente foi criada para trabalhar. É verdade. Não é? Eu lembro que meu pai falava assim, você vai fazer uma faculdade para você trabalhar, para você não depender de ninguém. Uhum, minha mãe Sim. sempre falou a mesma coisa também. Né? E você vai fazer faculdade, não existe essa opção de não. Exato. Né? Então, assim, você vai trabalhar. E até assim, quando eu falo com os meus pais, ligo para eles e tal. E o trabalho, como é que tá? É a primeira pergunta. E o trabalho? Você está trabalhando bastante? Ai, que bacana, hein? Sim. Parabéns que você está trabalhando bastante. É que a gente foi ensinado a não depender de ninguém, A gente foi ensinado a não depender. Porque antigamente as mulheres dependiam bastante, né? Do homem e tudo mais. Exatamente. Então a gente foi ensinado a sempre conseguir, a sempre dar conta. E é um problema, assim, com as mulheres. Sim. Em geral. E fora isso, as mulheres, muitas vezes, a gente sabe que tem a carga da casa também, né? Sim. Hoje, ainda bem que está mais dividido e tudo mais, mas as mulheres têm essa carga, essa responsabilidade. E ainda tem a questão hormonal misturada. Hormonal, menstruação, climatério, olha. Mas o burnout atinge homens e mulheres. Sim, mas sim. eu, na minha experiência, eu atendo mais mulheres com burnout. E como que o médico maneja isso? Tratamento? O tratamento é multifatorial, assim, multifacetado. Então, assim, a gente vai para psicoterapia para entender por que a pessoa se cobra tanto, para tentar trabalhar essa autocobrança e tudo mais. A gente pode ir para medicação para tratar os sintomas, né? A medicação não vai tratar o adoecimento assim do trabalho, o esgotamento, mas vai tratar o sintoma que vem com aquilo. E
um afastamento do trabalho geralmente é indicado. Então, e fora isso, assim, atividade física, né? Todas essas coisas também são importantes. Teve algum caso marcante que a senhora atendeu de burnout que a senhora gostaria de compartilhar com a gente? Nossa, toda semana. Toda semana vem um. Deixa eu pensar. Tem um caso que eu atendi, que é uma pessoa que teve burnout e ela nunca mais conseguiu voltar a trabalhar. Ela teve burnout, ela era professora de escolinha infantil. Que também, assim, hoje em dia demanda muito. Sim, com As certeza. mães demandam muito. Tem É que ter muita cansativo. paciência, né? Tem que ter muita paciência. Nas salas de aula tem, às vezes, 20, 30 crianças, uma única professora. Né? O salário não é lá essas coisas, Sim. muitas vezes. Então, ela chegava no portão da escola, ela chorava, começava a ter ansiedade, não conseguia, tinha que ir para o pronto-socorro. Nossa. E aí eu afastei ela um tempo, e aí ela realmente não conseguiu mais voltar. E aí eu fiz vários afastamentos, até que ela foi aposentada, por invalidez. E como é pesado isso, né? Sim. Uma pessoa que trabalhava, que era funcional, de repente se aposenta por invalidez. Isso é pesado, Sim. né? E hoje, assim, ela é uma pessoa que ela mal consegue sair de casa. Ela tem medo de sair de casa e encontrar as pessoas do trabalho. Nossa. Ela vê uma criança, ela já passa mal. Meu Deus. Então, é muito grave, assim. Ela perdeu bastante da vida social dela por conta disso. Doutora, e na medicina legal agora? Quais são as principais funções de um médico legista? Nossa, várias. Eu achava que não tinha tanta, sabia? Descobri, depois que eu terminei meu curso, que tinha tanta coisa para fazer. Depois que já estava lá. Depois que já estava lá, não fui avisada. Mas o que o médico legista faz, né? Ele atua junto com o sistema policial. Então, uma pessoa que é agredida, né, que é muito comum hoje em dia, violência doméstica e tudo. Então, uma pessoa que é agredida por qualquer razão, qualquer situação, essa pessoa muitas vezes vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Então, o médico legista ele é acionado para ver aquela lesão e para ver se aquela lesão condiz, por exemplo, com a pessoa que agrediu, que falou que ela caiu da cadeira, que ela bateu na estante, sabe? Sim. Então, o médico legista ele tem ferramentas para, mais ou menos, assim, identificar se aquela lesão pode ter sido uma agressão mesmo, ou se foi só uma queda. Né? A gente tem ferramentas assim para avaliar isso. Então, a gente pode avaliar o tipo de lesão, a forma que foi feita aquela lesão, né? O instrumento usado, o tempo. Porque, às vezes, a pessoa fala, não, isso aí... Eu caí da cadeira há um mês, mas você vê que ela tem uma lesão recente que não condiz com a queda da cadeira. E pelo jeito da lesão, a gente vê que é uma lesão recente. E a gente pode, inclusive, nesse caso, chegar até numa autoria do crime. Por exemplo, eu já vi caso de pessoas que foram mordidas. E aí o médico legista avalia aquela arcada dentária, né, junto com o odontolegista, e vai avaliar até o autor do crime. Então, consegue chegar na autoria, inclusive. A forma com que foi agredido. Então, assim, o médico legista atua nas lesões físicas, né, e de uma pessoa. O médico legista, ele atua também nas pessoas que vão presas. A gente tem que avaliar se tem alguma lesão também, porque vai para um sistema fechado, um sistema prisional, você tem que avaliar antes de entrar. Sim. Porque depois a gente sabe que tem muitas lesões, muitas agressões, então a gente avalia antes de entrar. A gente avalia causas de morte também. Então, uma pessoa que morreu, você tem que avaliar se foi um crime ou se foi um infarto, por exemplo, né? Porque se foi um crime, você tem que achar um criminoso. É um assassinato. Se foi um infarto, aí é outra coisa. A gente, como médico legista, a gente pode avaliar, por exemplo, uma pessoa que tem 2 tiros, né? Cada uma por uma arma diferente. A gente pode avaliar qual o tiro que pegou que foi letal. E aí, aquela pessoa que deu aquele tiro letal, a gente pega o projétil, muitas vezes, né? Manda para análise, consegue descobrir de onde veio. E aquela pessoa que deu o tiro letal, ela tem uma penalidade, às vezes, maior do que a outra que não deu o tiro letal. Nossa, é bem muito específico, legal. assim. Aham. A gente consegue avaliar, por exemplo, se aquela lesão foi em vida ou em morte. Por exemplo, é comum, assim, a pessoa...
foi cortada. Teve um caso aí, teve uma pessoa que foi cortada várias vezes, né? Aqueles cortes foram em vida ou foram em morte? Porque se foram em vida é mais grave do que se foram em morte. Sendo mais grave, a pena é maior. Então, o médico legista, ele atua, assim, no sistema prisional, assim, no sistema jurídico mesmo, até para ajudar na dose da pena, no tamanho da pena daquela pessoa. Fora isso, a gente faz também exumação de cadáver. Essa eu não sabia, gente. Eu fiquei sabendo depois. Nem me contaram. Ninguém me contou essa. Então, a gente faz exumação. Então, por exemplo, caso de briga, de paternidade, herança e tudo mais, a gente faz exumação. Inclusive, eu fiz uma exumação há uns 2 meses de uma pessoa que faleceu em 2002. Aí a gente faz exumação, vai no cemitério, claro que com coveiro e tudo. Sim. E aí vê o que tem de material ali para mandar para análise, para ver o DNA, para comparar com os familiares que estão brigando por herança, por exemplo. Meu Deus. Nossa. Então é uma coisa bem ampla, né? E aqui em Adamantina, qual dessas sub-áreas, né, você mais trabalha dentro da medicina legal? Todas. Cidade pequena a gente tem que fazer tudo, né? Nas cidades grandes tem um médico legista só para avaliação de necrópsia. Tem outro só para avaliação de vivo. Tem outro que faz só exumação. Entendi. Em cidade grande a gente tem que fazer tudo. Uma outra área também que a gente faz é avaliar, por exemplo, erro médico. Então, se aconteceu uma situação no hospital e aí teve um óbito ali, aí a família entra com um processo, né, para descobrir o que aconteceu. Aí a gente tem que avaliar prontuário, avaliar o caso, exames e tudo, para ver se não houve algum caso de negligência médica, de omissão de socorro, para proteger aquela pessoa. Então, é uma responsabilidade enorme, Sim. né? E como que a senhora equilibra isso? A psiquiatria clínica, com a medicina legal, com a vida de professora? Equilibrar os mãe? pratinhos. Vamos equilibrar os pratinhos. Mas, assim, o que eu faço na minha prática? Cada dia da semana eu seguro um pratinho. Eu não seguro todos ao mesmo tempo. Então, tem dia da semana que eu faço só psiquiatria clínica. Tem dia que eu só dou aula. Tem dia que eu só faço a parte de medicina legal. Então, eu divido por dias da semana. Porque senão eu não dou conta. Se eu quiser fazer tudo ao mesmo tempo, não dou conta. E o pratinho da maternidade, aí eu paro tudo, no fim do dia, paro tudo, pego meu filho e aí eu sou só mãe naquele momento. Não faço mais nada, não respondo mais mensagem de celular, então viro só mãe. Então a gente tem que organizar, senão a gente não dá conta. Querer fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Não dá. E como que a senhora lida com essa carga emocional? Porque a senhora comentou que não queria uma área que lidasse com a morte, mas a medicina legal, muitas vezes a senhora precisa lidar. E como que a senhora lida com essa carga emocional? Mas aí já é uma morte Já certa. aconteceu. Já aconteceu. Você também não tinha como evitar. E eu não tinha como naquele evitar. processo. Então, aí já é uma outra coisa. E aí a gente trabalha numa outra perspectiva, né? A gente não vai olhar para aquela pessoa e tentar fazer alguma coisa por ela. O que a gente vai fazer por ela é tentar fazer justiça. Então, eu acho que quando a gente tem um propósito maior, a gente consegue fazer as coisas. É difícil. Os primeiros exames que eu fiz assim, foram bem difíceis. As primeiras necrópsias, assim, a gente olha e fala, gente, como é que faz isso? E tem que fazer, né? Mas quando a gente pensa que o objetivo disso é fazer justiça e talvez colocar na cadeia uma pessoa que agrediu, uma pessoa que matou, a gente consegue aliviar um pouco o coração. Sim. Né? Aquela pessoa já foi, mas a gente tenta dar voz para ela e dar justiça. Né? Doutora, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de compartilhar com a gente? Acho que agradecer mesmo. Se vocês tiverem mais perguntas. Não, acabou. Mas agradecer mesmo e assim, só passar uma mensagem assim, que a gente tem que se cuidar realmente, cuidar da nossa saúde mental. Assim como a gente pode quebrar o braço ali, tropeçar, quebrar o braço, a gente pode adoecer emocionalmente. Sim. Né? E a gente tem que cuidar, tem que olhar para isso. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. E em relação à medicina legal, assim, só falar que no final a gente é tudo igual, gente. Né? Sim. Quando eu vejo um corpo ali, eu falo, gente, todo mundo é igual. Eu não sei ali se aquele corpo tinha dinheiro, se não tinha,
se tinha um carro bom, se não tinha. No final, a gente é tudo igual. Então, acho que vale assim, uma reflexão da gente aproveitar o agora, olhar realmente, assim, parece um clichê, mas assim, olhar o agora, aproveitar os momentos, tentar aproveitar ao máximo as pessoas que estão aqui perto da gente, né? Porque essa é a vida que a gente tem. Depois, sabe Deus. Acaba. Depois acaba, né? Mas é isso, só agradecer mesmo. Obrigada, doutora, pela presença e por compartilhar conhecimento com a gente. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigada por assistir mais um episódio. Até o próximo.